A paz do Senhor, graças a Deus, mais uma vez reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós estamos continuando a rezar, a estudar o nosso credo niceno-constantinopolitano. E quando nós o rezamos, os primeiros artigos dogmáticos que nós encontramos, são esses. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso nós já sabemos é o grande El Shaddai, Criador do céu e da terra. Ele é Criador, Ele cria todas as coisas sem precisar de nada. Eu e você não existíamos, tanto quanto esse planeta em que nós o habitamos. O universo não existia, Mas Ele é o Criador. Do nada, Ele criou todas as coisas. Então, Ele é Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. E é isso que nós vamos começar a estudar hoje. O mundo espiritual, o mundo dos anjos, o mundo onde Deus habita, o mundo onde Deus também é o Criador de todas as coisas. Então, hoje começaremos a estudar sobre os santos anjos. Aqui na imagem você já vê, Olha que imagem mais bonita, o nosso planeta, E os anjos cercando o nosso planeta, uma multidão, há miríades e miríades de anjos que existem, E não é dogma de fé, mas eu tenho o meu anjo da guarda, você tem o seu anjo da guarda. A existência do anjo da guarda não é um dogma de fé, mas é algo tão unânime que toda a tradição nos ensina. Quantos santos e doutores nos ensinam que Deus, por causa da dignidade da alma humana, somos eternos. Assim que uma alma surge, assim que uma alma nasce, Deus designa um anjo para guardar esta alma, para ajudá-la a viver nesse planeta e também levá-la ao céu assim que nós deixarmos este corpo. Então, quando você estiver partindo daqui, meu irmão, minha irmã, quem vai te acompanhar à presença de Deus é o teu anjo da guarda. Então, ele está com você, te ajudando para que você se santifique, para que você conheça nosso Senhor Jesus, para que você o ame, o sirva de todo o teu coração e quando terminar a jornada da tua vida aqui, Ele te acompanha até a presença de Deus. Olha que coisa maravilhosa, como Deus te ama, como Deus cuida de cada um de nós. Ame seu anjo da guarda, se envolva com o seu anjo, Nós vamos daqui a pouquinho falar de todas as hierarquias celestiais e voltaremos a falar sobre o nosso anjo da guarda. Tá bom? Mas aqui nós já temos então uma noção da multidão de anjos que existem, anjos com asas, anjos sem asas. A Sagrada Escritura cada hora os apresenta de uma maneira, E na Sagrada Tradição também, que agora você já entendeu o que é Sagrada Tradição, Quantos santos e doutores e padres da igreja, presenciaram e conviveram com os anjos. Ultimamente nós temos muita história de São Pio de Pietrelcina, não é? Ele tinha um relacionamento muito próximo com o seu anjo. Ele chamava o seu anjo da guarda do meu querido, do meu pequeno amigo, do meu pequeno anjo. Então, vamos amar a Deus por ter sido tão misericordioso com cada um de nós, com toda a igreja. Bom, então nós vamos começar a estudar os dogmas, as verdades ensinadas pela igreja em relação ao Deus Criador das coisas invisíveis. Então, nesse próprio credo que nós estamos estudando, ele foi redigido, ele foi formulado no ano 325, Então, já no início, ele já nos dá essa clareza. Imagina, a igreja tinha 325 anos de caminhada e desde o início a igreja já foi nos deixando claro da realidade da presença de seres espirituais conosco, que nós carinhosamente chamamos de anjos. Depois, o que nós vemos? Mais um pouquinho, num concílio regional de Toledo no ano 400, este concílio também diz: Deus é o Criador de todos os seres visíveis, fora dele não existe natureza divina de anjo, de potência, que possa ser considerada como Deus,
né? Então Deus é o criador de todo ser espiritual, de todo anjo. E nenhum anjo é Deus, eles também são criaturas de Deus. Aí nós encontramos o quê? No ano 1215, no Concílio de Latrão, né? Então, no ano 1215, a igreja estava passando por uma grande heresia, por uma grande mentira que estava enganando muitos católicos, muitos cristãos sendo enganados, né? Era a heresia dos cátaros, né? E por causa dessa heresia, a igreja se posiciona num concílio também, né? E formula de uma vez por todas o dogma sobre a existência dos anjos, do mundo espiritual. Então, o que os cátaros ensinavam naquela época, né? Eu vou ler aqui só para você ter uma noção. Então, olha só, os cátaros ou purificados, ou albingenses, porque eles tinham como a sua sede dessa seita, em Albi, no sul da França, né, que era uma das suas fortalezas. Então, o que os albingenses, os cátaros ensinavam, né, nesse século XI? Que o mundo material era uma criação de Lúcifer. Imagine isso, né? Se nós sabemos que Deus é o criador do mundo espiritual e material, Deus é o criador de tudo, mas eles ensinavam que não, que Lúcifer, daqui a pouquinho nós vamos estudar sobre os anjos caídos. Lúcifer é o anjo que se rebelou contra Deus e se tornou o demônio, né? Que nós o chamamos de demônio porque ele é inimigo da igreja, inimigo de Deus, meu inimigo, seu inimigo, né? Mas eles ensinavam que o mundo material era uma criação de Lúcifer. Então ele era irremediavelmente mal, perdido, o mundo material estava perdido. Por isso, os purificados deveriam viver fora do mundo numa castidade perfeita, e eles negavam o matrimônio. O movimento atingia as raízes do cristianismo com esses ensinamentos, pois declarando o mundo visível intrinsecamente mal, eles rejeitavam a encarnação e a redenção de Jesus, né? A igreja e os sacramentos ensinavam que a Eucaristia era somente um símbolo. Então, olha isso, eles reduziam tudo a mal. Mas se Jesus nasce todo santo da Santíssima Virgem Maria, se ele nos traz toda a redenção, todo o resgate, o sacrifício da cruz, eles negavam tudo isso. E diziam também que a Eucaristia era só um símbolo, né? E olha quanta mentira. Então a igreja se posiciona, né, e fala, não, eles estão errados. É como hoje, muitas heresias estão de volta com outros nomes. Fique esperto, por isso que nós estamos aqui estudando doutrina, para que você conheça a verdade, para que essas heresias não te enganem, não te deixem com dúvida. Eu que vos falo, fiquei com muita dúvida sobre muitas coisas, por isso fui escutar a igreja para ver o que a igreja, que é mãe e mestre, tinha para me ensinar. Não é? Então, eu já estava aprendendo a me relacionar com os anjos de uma maneira errada, né? Transformando-os quase como em deuses, entendeu? Né? Aí haviam me ensinado que o sol era Deus, que a lua era Deus, que Deus estava em tudo, no animalzinho, na árvore, na planta, que eu era Deus. Esse ensinamento é totalmente herético. Não, nós somos criaturas de Deus, nós fomos feitos para adorar o Criador. Criatura não adora criatura, criatura adora o Criador, né? Então o concílio se posiciona, né, e decreta este dogma, que eu vou agora ler para vocês, né? Então o quarto concílio de Latrão, realizado em 1215, diz assim, no capítulo 1: firmemente cremos e confessamos que existe um e verdadeiro Deus, uno no princípio de todas as coisas, criador das coisas visíveis e invisíveis, espirituais e corporais,
o qual com o seu poder onipotente, no princípio dos tempos, simultânea e igualmente criou uma e outra criatura, a espiritual e a corpórea, isto é, a angélica e o mundo, e depois a criatura humana, composta como é, de espírito e de corpo. Mas o diabo e os demais demônios foram certamente criados por Deus, bons por natureza. Porém, eles se fizeram maus por si mesmos. Quanto ao homem, ele pecou por instigação do demônio. Amém. Então, este era o dogma, que a igreja proclamou contra a heresia dos cátaros. Então, esta, meu irmão, minha irmã, é a fé da igreja. Deus é o Criador, nós somos criaturas, como o dogma que você tem a oportunidade de ficar lendo aí, somos todos criaturas. Tanto o mundo angélico como o mundo material, nós somos todos criaturas de Deus. Depois continua na história da igreja, porque você vê que belo isso, nunca uma verdade proclamada pela igreja foi revogada por um concílio posterior. Nunca o que um santo padre decretou, outro santo padre modificou, no que concerne a dogmas de fé, verdades reveladas. Então nós vamos encontrar, por exemplo, no Concílio de Trento, que foi de 1545 a 1563, Então, ele diz assim, nesse concílio: Deus criou também do nada a natureza espiritual e inumeráveis anjos para que o servissem e assistissem, e muitas outras coisas. Aí nós vamos pegar uma coisa mais próxima de nós, o Concílio Vaticano I, que foi em 1869 a 1870. Então, há algumas normas decretadas no Concílio Vaticano I. Então, diz assim, na Constituição sobre fé católica e o Filho de Deus, diz assim: este Deus único, verdadeiro, com um ato libérrimo no início dos tempos, fez do nada ambas as criaturas, a espiritual e a corporal, isto é, a angélica e o mundo, depois a criatura humana, como que participando de ambas, constituída de alma e de corpo. Tá vendo? Nós começamos lá no ano 325, chegamos no ano 1869, 1870, a igreja confirmando esta verdade de fé no decurso de quase 2.000 anos de história, já de 1.900 anos de história. E o mesmo concílio condenou os quê? Porque então, já devido à história humana, foram surgindo coisas. Surgiu a época do iluminismo, a época do racionalismo, já havia passado pela Idade Média, quantas coisas, E o concílio diz assim também, no Vaticano I. Condenou os que afirmam que fora da matéria nada mais existe. Condena os que afirmam que as criaturas materiais e espirituais não foram criadas do nada e livremente. Isso foi contra o materialismo. Então, quando ele diz assim, que as criaturas materiais e espirituais não foram criadas do nada e livremente, isso está errado, porque tudo foi criado do nada e livremente. Deus criou na sua infinita liberdade, na sua infinita onipotência. Deus quis criar, entendeu? Então o materialismo nos ensina, que fora da matéria nada existe e ensina também que tudo foi criado do nada e livremente. Não, isso está errado. Nós cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, das coisas visíveis e invisíveis. Amém? E aí ele continua assim: se alguém negar que existe um só Deus, verdadeiro Criador das coisas visíveis e invisíveis, seja anátema. O que é anátema? É excomungado. Então essa pessoa, ela é excomungada automaticamente, Se alguém disser que as coisas finitas,
né? O mundo material. Se alguém disser que as coisas finitas, quer sejam corpóreas, quer espirituais, são emanações da substância divina, seja anátema. Nós não somos emanações. Isso é uma outra heresia que rolou na história da igreja. Pessoas dizendo que Jesus não sofreu na cruz, que Jesus era só uma emanação de energia. Sabe? Quantas seitas, quantas heresias hoje estão voltando com outros nomes, né? Então, nós chegamos no Concílio Vaticano II, né, que próximo de nós, de 1962 a 1965, né? Então, é muito legal porque diz assim, na Lumen Gentium, né? A Lumen Gentium diz assim, no Lumen Gentium capítulo 49, a Igreja sempre acreditou estarem mais unidos conosco em Cristo, venerou-os juntamente com a bem-aventurada Virgem Maria e os santos anjos com especial afeto, né? Isso, a encíclica que quando ela começou a explicar as relações da igreja peregrina com a igreja celeste, né? Então, a igreja, para explicar as relações da igreja peregrina, que somos nós, que estamos aqui peregrinando, caminhando nesse planeta, o nosso relacionamento com a igreja já lá na glória, né? Então, vou repetir. A igreja sempre acreditou estarem mais unidos conosco em Cristo, venerou-os juntamente com a bem-aventurada Virgem Maria e os santos anjos com especial afeto, né? E quando se trata sobre a Virgem Maria também, a Lumen Gentium diz assim, Maria foi exaltada pela graça de Deus acima de todos os anjos e todos os homens, logo abaixo de seu filho, por ser a Mãe Santíssima de Deus. Então, citando sobre a Virgem Maria, cita sempre sobre os santos anjos também, né? Então, isso é maravilhoso, porque nós vivemos em comunhão de doutrina, em comunhão de ensinamento, não é? Então, junto com tudo isso, meu irmão, minha irmã, existem o quê? Hierarquias celestiais. E é isso que nós precisamos entender, essa realidade do mundo espiritual. Agora aqui eu vou passar rapidamente para vocês, porque nós já estamos encerrando o nosso encontro. O que nós vamos estudar no próximo encontro? Vamos estudar as 3 hierarquias espirituais, do mundo espiritual, com 9 coros de anjos, né? Então, se você for reparando ali, bom, aqui passou a imagem agora de São Miguel Arcanjo, patrono da Escola da Fé, né? E aí você começa a ver o quê? As hierarquias, olha, os serafins, querubins e tronos. Essa é a primeira hierarquia, né? E são 3 coros de anjos. Aí você começa a ver também as dominações, mais 3 hierarquias. Dominações, virtudes, potestades, né? São outra hierarquia celestial. E nós vamos estudar o que cada coro faz. Agora vem os principados, os arcanjos e os anjos. Outra hierarquia, né? Então nós vamos estudar isso direitinho no nosso próximo encontro. E o que cada cor angelical faz, o que cada hierarquia faz. Amém? Muito obrigado por estar conosco até agora. Fiquemos em Deus, fiquemos com Deus e que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.